Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao programa Espiritismo Fácil. E hoje eu vou falar um tema que eu acho muito interessante, que é os 5 tipos de obsessão, tá bom? Antes da gente falar sobre os tipos de obsessão que existem, nós precisamos entender um pouquinho do conceito do que é obsessão. A obsessão, como define o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 81, no capítulo 28, define o seguinte, que a obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre um indivíduo. Partindo desse ponto, né, que o livro nos define, é interessante a gente entender que essa obsessão pode ser feita através de pensamentos, através de uma indução, através de uma ação, né, ou através de uma atitude que pode ser realizada pelo seu algoz. Então, entendendo isso, a gente não vai definir muito o que é obsessão, como funciona, os mecanismos que ela funciona, porque isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Agora o que nos interessa entender é quais são os 5 tipos de obsessão que existem na doutrina espírita, que a gente estuda na doutrina espírita. O primeiro tipo de obsessão é o de encarnado para encarnado. Esse tipo de obsessão ela se dá quando nós temos nossa sintonia de apego, aquele sentimento de posse, aquele sentimento desequilibrado, aquela emoção desequilibrada que a gente quer ter o próximo, né, a pessoa que a gente gosta, a pessoa que a gente ama, próximo de nós, de forma a ter posse dela, ou seja, ela é nossa posse. Ela é um indivíduo que nós queremos que ela seja nossa e de mais ninguém. Então, essa atitude, essa forma de a gente ver o outro, é o que define a obsessão de encarnado para encarnado. Então, qualquer tipo de apego, seja ela físico, material, psicológico, seja um apego mais espiritual, não importa, esse tipo de apego ele é totalmente prejudicial à saúde, né, da pessoa, porque isso causa um certo estresse, né, certo tristeza, chateação por uma das partes, ou de ambas as partes, que causa esse apego. Então, isso abre um elo entre os dois indivíduos, né, criando então esse elo de obsessão, esse elo de apego, num relacionamento totalmente material, totalmente apegado. O segundo tipo de obsessão é a de desencarnado para desencarnado. Embora a literatura espírita aborde muito esse tema, muitos de nós não percebem que isso é uma realidade. Porque muitos espíritos eles se perseguem um contra os outros. Então, há aqueles grupos que perseguem os grupos mais fracos, aqueles espíritos que perseguem um indivíduo que está desencarnado. Isso é muito comum, principalmente no umbral e no Vale dos Suicidas, né? Então, essa atitude de perseguição, a atitude de tornar o outro vítima, submisso, ela cria essa situação de forma a tentar, né, manipular, tornar o outro marionete dos seus desejos, do seu intuito, dos seus anseios, né? Isso causa, então, totalmente essa dependência emocional, de vibratório, né? Criando, então, esse elo de união entre um e o outro, né? Ou entre um indivíduo e um grupo. Então, há esse tipo de obsessão também. O terceiro tipo de obsessão é a obsessão de encarnado para desencarnado. Ele é muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque muitas pessoas, né, isso acontece bastante, as pessoas que perdem pessoas, perdem o seu ente querido, né, que desencarna, o seu amigo, o seu familiar, né, e a gente não aceita isso. Quando a gente não aceita essa perda, a gente causa então um certo uma aflição, né, no desencarnado. O desencarnado sente todo o nosso emocional, todo o nosso pensamento, toda a nossa energia de abatimento, causando então uma certa perturbação e uma perda e desgaste de energia tremenda no desencarnado. Então, isso, ao invés de a gente ajudar o desencarnado a passar por aquele momento de transição, aquele momento de dificuldade que ele está passando para poder reaprender e se adaptar a uma nova realidade, a gente cria totalmente aí ao contrário, a gente mais prejudica ele do que ajuda. Então, é muito importante a gente ter, sim, nosso momento de luto, nosso momento de saudade, é muito importante que a gente tenha, sim. Mas tudo dentro do equilíbrio, dentro do controle emocional e psíquico,
psíquico da gente, tá? Então, tudo que é exagerado, tudo que é desequilibrado, não ajuda em ninguém, só piora a situação. Então, assim como há também, né, a situação, né, do desencarnado, né, ter sido vítima de nós. Por exemplo, a gente não gosta de uma pessoa, a pessoa desencarnou, a gente fica feliz, a gente fica ali zombando, dando risada, né, e dando graças a Deus que a pessoa desencarnou. Isso também é uma forma de perseguição da nossa parte para com ele. A quarto tipo de obsessão é aquele tipo do desencarnado para encarnado, que é o que mais a gente ouve, que é o mais comum, mas que na verdade esse tipo de ligação muitas vezes é por causa de vingança. Vingança do quê? Do espírito que está desencarnado, que sofreu ano passado, na vida passada, alguma dificuldade, uma coisa que a gente fez com ele que o prejudicou. Pode ser tenha cometido algum ato, né, criminoso com ele no passado, na outra vida. Pode ser um ato de traição, né? Então tudo isso aí causa no próprio espírito que está nos obsedando essa ânsia de vingança, né? Esse anseio de buscar através das próprias mãos a justiça. Então, esse é um outro tipo que é muito comum, tem muitas obras da doutrina espírita falando sobre isso, e também a gente tem um vídeo aqui comentando como que a gente faz para afastar os maus espíritos da gente. Então, se você puder clicar no card que está aqui em cima ou na descrição, a gente vai deixar esse vídeo, você clica e assiste depois que terminar esse vídeo, que você assiste esse vídeo que a gente está indicando para você, que é como afastar os maus espíritos. O quinto e o tipo de obsessão, que é para mim o mais complicado, mais difícil de você perceber, que é a auto-obsessão. A auto-obsessão, ela é uma forma de você buscar um desequilíbrio próprio. Esse desequilíbrio que você cria em si mesmo causa uma porta, né? Abre uma porta para outros tipos de obsessão. Tá? Então, a auto-obsessão é quando você busca uma atitude de se prejudicar, você acaba tendo depressão, tendo tristeza profunda, tendo aquele arrependimento profundo, aquele sentimento de culpa. Todas essas situações podem gerar uma auto-obsessão. É quando você mesmo é o próprio algoz, e você mesmo é a própria vítima. Você mesmo se prejudica a si mesmo, é como se fosse você sendo mesmo o próprio bactéria, o próprio vírus, como criando uma doença em si mesma. Então, muitas das doenças que nós temos no nosso corpo é devido à auto-obsessão, né? Então, isso é uma das causas das doenças do nosso corpo físico. Totalmente a nossa falta de equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. E se você quer saber como é que eu sei que tem um espírito obsessor do meu lado, a gente vai deixar aqui no card aqui um vídeo que a gente fez como você pode sentir quais são as 7 sensações, quais são os 7 sintomas que você pode perceber no seu corpo, né, que você sabe então, que tem um espírito próximo de você. E isso vai ajudar você a entender um pouquinho mais também como você pode fazer para poder se prevenir disso. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue para seu amigo, para seu grupo familiar, para seu grupo de WhatsApp e redes sociais. E eu espero você então no próximo vídeo. Até mais.